O tempo sempre foi visto como o limite mais arrogante do universo, uma barreira que ninguém pode cruzar. Mas e se eu te dissesse que alguns acreditam que esse limite já foi atravessado? Em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, cientistas americanos testaram algo secreto no porto da Filadélfia. O navio se chamava USS Eldridge. A missão era simples: torná-lo invisível ao radar inimigo. Mas o que aconteceu naquele dia virou uma lenda sombria. Testemunhas oculares afirmaram que o navio brilhou com uma luz verde fantasmagórica e, de repente, sumiu. Simplesmente desapareceu. Quando ele reapareceu, minutos depois, o cenário era de horror. Parte da tripulação estava fundida ao metal do casco, como se fossem uma só entidade. Outros marinheiros enlouqueceram, balbuciando histórias incoerentes. Alguns desapareceram para sempre, sem deixar vestígios. O governo americano, claro, negou tudo. Classificou a história como um mito, uma fantasia de guerra. Mas a verdade é teimosa. Registros oficiais da Marinha, desenterrados anos depois, mostram falhas de energia inexplicáveis e assinaturas magnéticas anômalas exatamente naquela data e local. A peça mais intrigante desse quebra-cabeça veio de uma fonte improvável, o físico John von Neumann, um dos pais do computador moderno. Em um relatório confidencial que só veio a público em 1990, ele escreveu palavras arrepiantes. Testamos campos de torção temporal e falhamos em contê-los. A teoria por trás do experimento Filadélfia é que um campo magnético de altíssima intensidade dobrou o tecido do espaço-tempo, criando o que os físicos chamam de buraco de fase, uma dobra temporária no universo. O USS Eldridge não teria se teletransportado apenas no espaço, mas também no tempo. Ele pode ter atravessado alguns segundos ou décadas inteiras. Você acha que isso é só uma história isolada? Pense de novo. Documentos da Força Aérea Americana desclassificados em 1999 mencionam um projeto ultra-secreto chamado Projeto Cronos. O objetivo? Estudar o efeito de ressonância em campos de torção eletromagnética. E o que eles descobriram? Nos testes de laboratório, partículas subatômicas desapareciam e reapareciam alguns milissegundos depois, apresentando uma variação temporal mensurável. É muita coincidência com o experimento de 1943, não acha? Mas a busca por controlar o tempo não se limita a projetos militares. No Vaticano, nos anos 50, uma história ainda mais estranha surgiu. O padre Pellegrino Ernetti, um monge beneditino e cientista, afirmou ter construído um aparelho chamado cronovisor. Ele dizia que o dispositivo era capaz de captar ecos visuais e sonoros do passado, como se fossem frequências de rádio presas no tecido do espaço-tempo. Ernetti chegou a afirmar que tinha visto e gravado eventos históricos, como a crucificação de Cristo e discursos de Cícero em Roma. Depois de fazer essas revelações bombásticas, tanto o padre quanto o cronovisor desapareceram misteriosamente. O aparelho nunca foi encontrado. Contudo, em 1972, um engenheiro italiano chamado De Mattei, que havia colaborado com Ernetti, confessou ter recebido ordens diretas para não seguir com o protótipo, sugerindo que forças maiores intervieram. A física moderna hoje não descarta a manipulação do tempo. Sabemos que buracos negros, campos gravitacionais intensos e velocidades próximas à da luz podem distorcer o fluxo temporal. Albert Einstein já nos mostrou isso. O verdadeiro desafio é replicar esses fenômenos aqui na Terra de forma controlada, sem destruir o planeta no processo. E acredite, já estamos dando os primeiros passos. Em 2018, cientistas russos conseguiram algo que parece saído da ficção científica. Eles inverteram o estado de elétrons dentro de um computador quântico. Em termos leigos, eles reverteram o tempo para essas partículas por uma fração de segundo. Foi um intervalo minúsculo, de apenas 0,005 segundos, pequeno demais para ser visto a olho nu, mas grande o suficiente para provar que a reversão temporal é teoricamente possível. Isso nos leva a pensar: nem toda grande invenção é feita para durar.
Algumas desaparecem porque o mundo, ou quem o controla, simplesmente não está pronto para entendê-las. E isso me leva a uma história ainda mais enigmática. No começo do século XX, um inventor suíço chamado Émile Vachon dedicou 40 anos de sua vida a construir algo que ninguém conseguia entender. Era uma estrutura metálica complexa, cheia de espelhos curvados, tubos de cobre e um coração elétrico pulsante. Ele a chamava de o compasso do tempo. Vachon tinha uma teoria radical. Ele dizia que o tempo não era uma linha reta, mas sim um tecido flexível. E se o tempo é um tecido, ele acreditava que bastaria ter a agulha certa para costurá-lo. Em 1922, Vachon alugou um armazém isolado nos Alpes suíços e começou seus testes secretos. Relatos de vizinhos da época são fascinantes. Eles descrevem luzes azuis intensas que emanavam do armazém, ruídos metálicos estranhos e uma sensação coletiva de déjà-vu. Pessoas na aldeia próxima afirmavam ter vivido a mesma hora 2 vezes. Relógios paravam e depois voltavam a funcionar, completamente desincronizados. No diário de Vachon, encontrado mais tarde, havia uma frase curta e profética: "Se eu desaparecer é porque funcionou." E então, um dia, ele simplesmente sumiu. A oficina foi encontrada intacta. A máquina, o compasso do tempo, ainda estava quente ao toque. Mas de Émile Vachon não havia mais sinal. Décadas depois, engenheiros que estudaram os restos da máquina perceberam algo que desafiava a lógica. As soldas que uniam as peças de metal foram feitas com técnicas de soldagem que só seriam inventadas nos anos 70. O próprio metal era um composto que, segundo os registros, só foi criado em 1970. Era como se alguém tivesse trazido materiais e conhecimentos do futuro para construir aquela máquina no passado. A história não para por aí. Em 1983, um físico suíço, fascinado pela lenda, tentou reconstruir uma versão simplificada do compasso com base nos desenhos originais de Vachon. Ao ligar o aparelho, testemunhas disseram que o ar ao redor da máquina pareceu se dobrar, como o calor subindo do asfalto. Por menos de um segundo, um som grave e profundo atravessou a sala. O relógio digital na parede parou exatamente em 00000. E o mais bizarro, as anotações em papel que estavam sobre a mesa desapareceram, deixando apenas o contorno queimado das páginas. Nenhuma explicação lógica, nenhum truque de mágica, apenas o vazio. Após esse incidente, a máquina reconstruída foi desmontada e supostamente enviada para o Instituto Federal de Tecnologia de Zurique para análise. Mas, curiosamente, nenhum registro oficial dessa transferência jamais foi encontrado. Hoje, o prédio onde ela teria sido guardada está abandonado, e moradores próximos ainda relatam ouvir aquele mesmo som grave e profundo durante tempestades elétricas. Talvez Émile Vachon não tenha desaparecido. Talvez ele só tenha continuado andando, mas em outra direção do tempo. Essas histórias nos mostram que a realidade pode ser muito mais estranha e complexa do que imaginamos. Aqui, neste canal, a nossa missão é revelar o que está oculto. A curiosidade é o nosso combustível, e o universo é o único limite. Se você também é movido pela busca por respostas, deixe seu like e inscreva-se para não perder nenhuma peça deste enorme quebra-cabeça. Obrigado por assistir e até a próxima.